Boa noite, boa noite, boa noite, família! Seja bem-vinda aí a mais um Sextou com Sobriedade, nessa sexta-feira maravilhosa e abençoada que a gente está tendo, certo? Tivemos aí ontem um feriado, a galera deu uma descansadinha, né? E hoje alguns continuaram a descansar, outros aqui está, trabalhando em prol do quê? Do desenvolvimento seu, do desenvolvimento da sua família. E é isso que a gente quer sempre fazer aqui na sexta-feira, né, nesse Sextou com Sobriedade aqui. Trazer e dividir conhecimento para que a gente contribua na sua vida, na vida da sua família, e vocês possam seguir aí um caminho muito parelho com o nosso para conquistar o quê? A sobriedade. E aí viver em prosperidade e sucesso. E é possível, acredite, hein? Então você mãe, você esposa, você pai, esposo, que está aí sofrendo achando que a depressão do seu filho não tem mais jeito, o vício em álcool da sua filha não tem mais jeito. A dependência de substâncias ilícitas aí do maridão está acabando com a minha família, não tem mais jeito. Tem jeito. Você só precisa fazer uma coisa: ficar até o final do Sextou com Sobriedade. Por quê? Porque aqui a gente traz ferramentas, a gente traz conhecimento para que você possa colocar em prática no dia a dia, todos os dias da semana, e assim começar a mudar o seu posicionamento, o seu comportamento, a sua comunicação em prol da recuperação do familiar que está adoecido, tá? Simples assim. Um familiar ficou adoecido, todos ali dentro da família precisam buscar o quê? Conhecimento, técnicas e ferramentas para lidar com aquela doença. Se não vai atrás, se ficar só aí esperando o milagre, fica muito mais difícil, né? E pode ficar muito mais improvável. Por quê? Quero sempre lembrar a você que está aí. Deus está louco de vontade de abençoar a sua vida, mas Ele precisa que você dê o primeiro passo. Ele precisa que você se mova, que você haja em direção ao que é necessário a ser feito dentro desse lar ao qual você faz parte aí, tá bom? Quando você der o primeiro passo, quando você começar a agir, você não tenha dúvidas que Ele irá derramar as bênçãos necessárias na sua vida e na vida da sua família. É simples assim, não tem segredo, ok? Agora, se você ficar sentado no sofá só pedindo a ação e a bênção e o milagre de Deus, Ele vai olhar e vai pensar: ué, por que só eu tenho que fazer? Por que só eu tenho que agir? Se o meu filho está lá, sabe que pode fazer algo diferente, sabe que pode dar um próximo passo e não faz. Não, não, Nina, não. Eu sou um pai responsável. E eu vou deixar ele entender isso primeiro. Aí o que acontece? A benção não vem, o milagre não acontece, e você ainda quer ficar bravinho ou bravinha com Deus, né? Então pega esse código que eu acabei de liberar aí. Se você não agir, se você não der o primeiro passo, a sua bênção vai ficar mais difícil de acontecer. Simples assim, sem segredo. Beleza? Hoje vai estar só eu aqui no Sextou com Sobriedade. A Letícia tinha alguns outros compromissos aí, não pôde estar presente hoje no programa. E vamos lá, porque é o seguinte: a gente não pode parar, a gente tem que continuar, 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 continuar. Porque qual que é a missão da família Gábata? Derramar transbordo na vida de vocês e fazer com que vocês tenham o mesmo sucesso que a gente tem na nossa família com a sobriedade, tá? Com a vitória sobre a dependência química, sobre a depressão, sobre a ansiedade, beleza? Só vem com a gente, monta aí na garupa e vamos embora. Que o Sextou com Sobriedade só está começando. Bom, hoje a gente quer falar mais um pouquinho sobre a importância do recomeço, né? Para todos nós temos mais clareza e mais consciência do que é o recomeçar na vida de um indivíduo, tá? Independentemente de qual seja a doença que ele esteja enfrentando, de qual seja a disfunção que ele esteja enfrentando. Todos nós recomeçamos diariamente. Por exemplo, o dia mais ou menos ali por volta de 6 da manhã, o sol começa a despertar, o sol começa a aparecer e começa a trazer aquela energia tão linda e maravilhosa que a gente precisa. Ali está nascendo o dia, certo? E aí você vai ter ali longas horas para se trabalhar, para se desenvolver, para realizar conquistas, realizar desejos, realizar objetivos, ok? Porém, quando vai dando ali às 18 horas, às 19 horas, o que acontece? O sol faz o quê? Ele se recolhe. E aí eu te pergunto, o
que aconteceu com aquele dia? Simplesmente, ele morreu. Chegou ao fim daquele dia e ele foi-se embora. Então, olha que interessante quando a gente trabalha aí na recuperação, quando a gente trabalha com a ressignificação da vida, né, das pessoas que passam aqui pela família Gábata, pelo grupo Gábata. É o só por hoje. Por quê? Porque o dia ele nasce e morre. Ele só tem 24 horas. Ele não tem 25, ele não tem 26, ele não tem 27. Ele tem 24 horas. Ele tem horário para começar e ele tem horário para morrer. Então, gente, olha que legal isso. Olha como todos os dias a própria natureza, a própria bênção de Deus foi feita para recomeçar, para reiniciar. E às vezes a gente fica aí se colocando, né, por falta de conhecimento, abandonada do sentimento de merecimento, do sentimento de capacidade, do sentimento de felicidade, do sentimento de que eu posso ir além, eu posso recomeçar. Por quê? Porque a gente não tem a real clareza que o dia ele foi feito para nascer e para morrer. Então, o meu dia, eu preciso recomeçar todos os dias. Ah, daquela pessoa que no mundo dela, da ignorância, da falta do conhecimento, acha que todos os dias dela, ela está fardada ao fracasso. Não, é a falta de conhecimento dela que faz ela fracassar a cada recomeço. Por quê? Porque ela começa a repetir constantemente os mesmos erros do dia que morreu anteriormente, das ações que aconteceram anteriormente, dos pensamentos que aconteceram anteriormente. Ela começa a ir lá e querer colocar aquele defunto, certo? Sentadinho de novo na cadeira ali. Já era, morreu, não traga contigo, deixe ele para trás. Combinado? E assim, ó, olha que importante que a gente vai começar a dizer aqui. Eu trago muito e gosto de trazer um exemplo de você estar num carro gostoso, confortável, novo. Imagina, feche o seu olho aí e se imagina num carro lindo, maravilhoso, confortável pra caramba. Pô, imagina que você colocou lá uma música linda, uma música, aquela música que você gosta de ouvir, aquela música que te traz felicidade, te traz alegria, te traz boas lembranças. E o que esse carro tem, gente? Ele tem duas peças que eu vou trazer aqui para você entender, para você ver o que você não está aproveitando direito do seu carro. Ele tem o para-brisa, né? Que é o quê? É grande, é largo, tem altura, tem uma visão bem panorâmica, certo? Te permite enxergar muita coisa à frente. Mas ele também tem o espelho retrovisor, que é pequenininho, né? Que originalmente teria que ser usado para um alerta, só para você verificar se há algo perigoso atrás de você. E o que você faz por não ter o conhecimento que a gente vai conversar aqui hoje? Você começa a focar aonde? Só no espelhinho retrovisor. Você começa a focar só no que passou, só no que aconteceu, só no que te falaram. E esquece de ver o que tudo de lindo, maravilhoso e de esplendoso que você tem pela sua frente para poder conquistar, para poder viver novas experiências, para poder viver novos resultados. E fica focado aonde? Só aqui, ó, agarrado no retrovisor, olhando para trás. Aquela pessoa me machucou, aquela pessoa me magoou, aquela situação me causou dor, aquela situação me causou desespero. Nossa, perdi aquela oportunidade, perdi aquela pessoa, perdi aquele trabalho, perdi o amor de quem eu tanto amava. Nossa, olha lá, só fico triste, só bebo, só fumo, só uso substâncias erradas, só reclamo. Nossa, estou agarrado onde? No que passou no passado. E esqueço de ver os campos lindos e floridos que Deus está colocando na minha frente, pessoas que Deus está colocando na minha frente, novos ambientes que Deus está colocando na minha frente. E eu não consigo entender a riqueza e os detalhes de cada coisa nova que é colocada no meu dia que recomeçou na minha frente. Olhando para o retrovisor lá de trás, vou passando pela estrada sem aproveitar nada de novo que foi colocado à minha frente.
Então, olha que interessante, né? Você que aí tem um familiar que se chegou no Gábata, né? E quem não tem, também presta atenção nisso. Mas se você tem um familiar que chegou aqui no Gábata, ele está em tratamento dentro do grupo, ele está passando pelo processo, você recebeu uma oportunidade de recomeçar. Por quê? Porque você está tendo uma oportunidade de toda semana estar com a gente nas nossas aulas, de adquirir conhecimento, de adquirir desenvolvimento, de adquirir novos pensamentos, novos comportamentos, novas habilidades. Assistindo o quê? As aulas que a gente vem e coloca gratuitamente, semanalmente para você. Toda terça-feira, toda sexta-feira. A gente quer agarrar na sua mão e trazer você para dentro do nosso carro, que só tem vidro para frente, não tem retrovisor. Mas você não assiste às aulas. Você não participa constantemente de tudo. Não assiste, não acompanha as redes sociais para ver os conteúdos, os micro conteúdos que estão lá. Aí o que acontece? Essa situação que eu acabei de explicar. Você está ali agarrada no retrovisor e não está enxergando tudo de bom e maravilhoso que Deus colocou na sua vida. E eu não estou falando que eu ou que a Letícia somos maravilhosos, não. Mas o conteúdo que ele prepara em nós para que nós direcionamos para você, isso é o maravilhoso. Porque é isso que faz você virar a página do seu livro e ler uma nova história. Então, gente, você que está aí, pare, reflita muito sobre o que eu estou falando aqui hoje, porque isso é importantíssimo. É isso que vai ser um grande passo para o seu recomeço. É fundamental isso daí. Lembre-se que assim, ó, Deus, ele não cria planos para o meu passado. Deus, ele não cria planos para o que eu vivi ontem. Deus constantemente ele está criando planos para o meu futuro. A partir do quê? Do plano diário que ele coloca na minha vida. Lembra detalhadamente, como eu acabei de falar no começo do Sextou com Sobriedade, ele coloca o dia para nascer e ele coloca o dia para morrer, para mostrar para mim que todo dia ele tem um novo plano para minha vida. E muitas das vezes sou eu que não estou sabendo acessar esse plano. Por quê? Porque eu estou olhando para o retrovisor, eu estou olhando para o passado. Então Deus tem um plano novo todos os dias para você, para que a cada dia você execute aquele plano, mas na somatória dos dias, na somatória dos meses, na somatória do ano, você tenha um grande resultado. E aí eu te pergunto, será que você realmente está acessando o seu plano do hoje? Será que todos os dias você está aprendendo a recomeçar um dia de cada vez e a viver um novo dia de cada vez, a viver o só por hoje? Para que o quê? Para que quando o seu familiar retorne para casa, realmente a sua casa esteja mudada, realmente a sua casa esteja transformada, para que a sua família viva algo ao qual jamais vocês experimentaram na vida e sinta o sabor da prosperidade, sinta o sabor da vitória, sinta o sabor do amor prosperando dentro daquele lar. Caraca, hein? Essa reflexão que eu estou trazendo para vocês aqui, realmente vocês têm que pensar com muito carinho. Né? Tem até uma passagem que eu separei aqui, eu vou ler para vocês, que é assim, ó. Lá em Isaías, certo? No capítulo 43, a partir ali do versículo 18, diz assim, mais ou menos: Não vos lembrais das coisas passadas, pois estou fazendo algo novo para você hoje. Gente, tem um detalhe que eu falo e que as pessoas pecam muito, que é o quê? É o não estudar a Bíblia. Né? A Bíblia, ele é um livro puro de inteligência emocional. Ali, a Bíblia é um livro puro de manual de um indivíduo, de um ser humano. E nós, na nossa falha humana, não estudamos ela. Não pegamos, sentando diariamente, lemos um pedacinho dela ali para que eu entenda um pouquinho mais do meu manual e para que um pouquinho mais de desenvolvimento para fazer do meu recomeço no dia de hoje um recomeço diferente do que foi ontem. Olha que interessante. Algo tão fácil de ser adquirido,
de ser colocado ali, ó, na cabeceira da sua cama, ou então na sua sala onde você gosta de ficar, para que todos os dias você leia lá 2, 3 parágrafos que seja desse manual tão rico e tão importante na vida de uma pessoa. E lá já tem essas entregas. Por quê? Porque o que acontece? Quando você começar a entender esse lance do recomeço, quando você começar a entender o que é o só por hoje, quando você começar a entender que todos os dias ele nasce e morre porque ele quer que a gente se desenvolva mais, ele não quer que a gente fique aonde? No confortável, que a gente fique ali na acomodação, ele quer que a gente se desafie. É para o quê? Para mostrar para mim que eu preciso deixar o meu passado para trás. Quanto mais o meu passado eu carrego na minha mochila, coloco nas minhas costas, mais pesado eu fico, menos velocidade eu tenho, menos passos eu dou, menos oxigênio eu vou ter e mais a minha vida vai ficar o quê? Sufocante. Mais a minha vida vai ficar o quê? Cheia de arrependimentos, cheia de dor, cheia de sofrimento. Olha isso. Olha que louco. Quantas vozes eu estou carregando comigo há anos? Quantos julgamentos, quantas críticas, quantas rejeições eu estou carregando comigo há anos? E por eu não entender isso, eu viro para um dependente químico, eu viro para aquela pessoa que tem a depressão, eu viro para aquela pessoa que tem lá a ideação suicida e a critico, a julgo, acho que é besteira, acho que é sem vergonhice. Mas na verdade, quem não está sabendo recomeçar sou eu. Que não estou sabendo deixar as minhas dores para trás, as minhas mágoas para trás, e não estou sabendo adquirir novas técnicas para lidar, em primeiro lugar, comigo de uma maneira mais saudável, mais próspera, com mais riqueza. E aí eu busco colocar no outro a situação do que? Da minha falta de resultado. O outro, a gente precisa entender assim, ó, ele eu vou entregar para Deus. Ele, as ações dele, os resultados dele, ele vai ter o quê? Se retratar a Deus. O que eu posso fazer é entender que eu vou fazer diferente, que eu vou recomeçar a partir de hoje, para que eu saiba ter um novo posicionamento, não com ele, mas comigo, com a minha vida, com as minhas ações, com os meus comportamentos. E é isso que vai trazer muito mais força, muito mais base para dentro do lar ao qual eu faço parte hoje. É importante, sabe? É importante você parar aqui e analisar o que eu estou carregando do meu passado comigo. Seja o passado com o familiar que está internado, ou seja o passado com outras pessoas que em algum momento me magoaram, que em algum momento me feriram, que em algum momento deixaram de ser o que precisariam comigo. E anota, vai lá, papel e caneta na mão. Anota, coloca, escreve o que você está carregando do passado ainda, que não tem nada a ver com o familiar que está hoje aqui internado. É preciso identificar isso, porque senão você vai continuar não conseguindo recomeçar. E aí o que acontece? Vai continuar gerando frustrações. Por que às vezes a gente tem pacientes que passam por 2, 4, 6, 10, 20 internações? E a família fala assim: não muda. Ah, não tem jeito não. Ah, não. Eu interno porque tem que internar, né? Não vou deixar aí na rua. Então eu interno, mas eu sei que não tem mais jeito. Olha isso. Na verdade, vou ser sincero para você. Você está errado. Você está errada. Porque você não está aprendendo o que é preciso aprender para você recomeçar a sua vida. E parar com essa historinha de ficar achando que ele não tem mais jeito, que ele é um problema e que a família vai continuar afundada nesse sofrimento. Não, a família não vai continuar afundada nesse sofrimento. Ela só vai continuar afundada se ela não buscar o quê? Recomeçar. Se ela não buscar o quê? Agir. Para que o plano de Deus aconteça na sua família. Então vamos lá. Você precisa entender que assim, ó, prosperar, cara,
As pessoas entendem, confundem muito o prosperar com o quê? Com a parte financeira, com a parte de dinheiro. E não é. O prosperar, quando o indivíduo ele é próspero, ele é aquele indivíduo que ele começa a executar o quê? Um dom que Deus lhe deu. Qual será que será um dom? Não sei. Será que é o dom de ser pescador? Será que é um dom de ser um bom médico? Será que é um dom de ser uma pessoa que saiba acolher o outro? Será que é um dom de uma pessoa que saiba direcionar o outro? Qual é o dom que você tem hoje? Você já parou? Você já tem ele na ponta da língua para saber qual é o dom que você tem, que Deus te entregou e que você executa ele com extrema felicidade, com extrema consistência no seu dia a dia, na sua vida, para que você seja uma pessoa próspera? Para que eu seja próspero comigo mesmo, para que eu seja próspero com os meus filhos, para que eu seja próspero socialmente, para que eu seja próspero profissionalmente, para que eu seja próspero na minha saúde. Tudo vai depender se você está exercendo o dom que Deus tem para você. Qual é ele? Olha, para você ter uma ideia, por muitos anos eu achava que o meu dom era ser um criativo, era ser um publicitário. Fui por 17 anos publicitário e eu achava que aquilo era o meu dom. Poxa, eu era o diretor de arte, eu era o cara que criava o visual, eu era o cara que fazia aquela coisa ficar bonita para trazer impacto, para trazer cliente para os meus clientes. E por muitos anos eu corria de trabalhar com a família, de estar no Grupo Gabata. Por muitos anos eu corri, participava ali 25% do trabalho Gabata. Corria, por muitos anos. Até que uma ação de Deus, um movimento de Deus na minha vida, chamado divórcio, me levou e me colocou aonde eu precisava estar. Que era como? Dentro do Gabata. Para dentro do Gábata, eu ter que olhar para mim e entender que eu precisava trabalhar o meu eu, que eu precisava de ajuda, que eu precisava recomeçar a minha vida depois de um casamento de 15 anos. E por muitas das vezes, no início do processo, eu sentava lá, em um determinado ponto da clínica, e falava: Senhor do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu não uso droga, eu não bebo álcool, o que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui. Me dá uma luz, me dá um caminho. É, eu também fui esse cara que achava que eu não tinha um problema. Que o problema era quem? O meu irmão, que era dependente químico. Eu também fui esse cara. Mas foi lá dentro que eu comecei a participar das reuniões para os pacientes, sabe como, pessoal? Tirando foto. E aí foi onde eu comecei a o quê? Tirar foto das reuniões e ao mesmo tempo assistir às reuniões. E eu fui entendendo muita coisa do Alex. Eu fui entendendo muitas dores do Alex. Eu fui entendendo muitos erros do Alex e comecei a olhar para mim de uma maneira diferente. Comecei a ressignificar a minha vida. Comecei a entender o que era um recomeço. E foi então que aí eu descobri: eu quero trabalhar como coach, eu quero ser um treinador socioemocional para ensinar as pessoas a lidar com as emoções. Porque foi ali que eu entendi que o que me levou aos meus piores resultados, o que me levou a uma vida que não foi legal, foi eu não saber lidar com as minhas emoções. Mas eu entendi que eu tinha que aprender a lidar com as minhas emoções e eu tinha que ensinar os outros a lidar com as emoções dele. Aí eu entendi. Deus tem um dom para mim. Ele quer que eu seja um treinador, ele quer que eu seja um professor de outros filhos dele. Não é à toa que existe o Gábata, não é à toa que a minha família está nisso daqui há tantos anos. E foi aí que eu entendi o meu dom. O meu dom de sentar, o meu dom de estar numa palestra, o meu dom de estar num treinamento, treinando pessoas para lidar com as suas emoções e aprender a recomeçar diariamente a sua vida, para que tenham resultados diferentes todos os dias. E na somatória, veja que a vida valeu a pena. Ensinar as pessoas que prosperidade
é olhar para o espelho e ser grato pela minha vida, ser grato pelos meus olhos, ser grato pelos meus braços, ser grato pela minha fala. Isso daí é prosperidade. Isso é já começar a ser uma pessoa próspera. E você? Será que você está conseguindo olhar para o espelho e ser grato pela sua voz? Ser grato por ter vontade de ir ao banheiro e poder ir sem depender de ninguém, com as suas próprias pernas, sentar lá e ter um momento de prazer? É, de prazer. Você não sabia, né? Que usar o banheiro é um momento de prazer. É um momento onde você está colocando para fora algo que não te pertence mais, que precisa sair, e o seu corpo está relaxando por poder fazer aquilo com extrema perfeição, sem depender de um aparelho, sem depender de uma máquina, sem depender da ajuda de alguém para você ter que fazer aquilo ali. Essa gratidão é prosperar, sabe? Então, assim, às vezes você não consegue, você não veio para ser um professor, às vezes você não veio para ser um médico, às vezes você não veio para ser um engenheiro, mas às vezes você veio para ter o dom da gratidão. A gratidão para a sua vida e a gratidão para a vida com os outros. Isso é um dom. A pessoa que consegue exercer com extrema eficiência a gratidão. E aí, isso é ser próspero. Mas quantas pessoas hoje, por exemplo, estão praticando esse dom da gratidão? Quantas? Me diga você está conseguindo praticar isso diariamente? Não, né? Digita aí. Sim, estou. Ou digite. Não, estou. Mas seja sincero, porque essa sinceridade não vai ser para mim, vai ser para você. Esse é um momento de você ser sincero com você mesmo. Para a gente fazer o quê? Recomeçar. Beleza? Bom, um recadinho importante antes da gente dar uma continuidade aqui é assim, ó. Você já está inscrito no canal? Vamos lá. Se não está, se inscreve aí, vai. Vamos lá. Vem junto, se torna um aluno do Gaba TSD aí, ó. Simplesmente se inscrevendo no canal, tá bom? Se você já se inscreveu, vamos para a segunda fase? Dá o curtir. Vai aí, dá o seu curtir, que é importante. Isso daí ajuda o nosso querido YouTube a entender que esse material tem uma grande relevância, a entender que esse material é importante e ele distribui para mais pessoas, ele distribui para mais famílias. Olha só tudo que a gente está falando aqui, ó. Não é sobre drogas, é sobre desenvolvimento emocional, sobre desenvolvimento espiritual, para que as pessoas vivam um novo recomeço. E também vai e compartilha, beleza? Você tem no mínimo, você tem uma ou duas amigas, um ou dois amigos que, pô, tá precisando ouvir esse conteúdo aqui hoje. Tá achando que a vida deles não tem mais para onde ir, estão achando que não são merecedores de viver algo extraordinário. Você sabe, você conhece. Então pega e compartilha. Vai lá, compartilha aí com um ou dois amigos ou amigas. Presta atenção, você pode ajudar uma família a mudar o seu horizonte. Você pode ajudar uma família a deixar de olhar para o retrovisor e começar a olhar para o para-brisa, começar a olhar para frente. E aquela família ter um novo recomeço. Então, compartilha, tá bom? Vamos lá. Mete marcha aí. Vou contar até 10 para dar tempo de você fazer isso daí. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Compartilhou? Olha lá, hein, meu? Vou confiar em você, hein? Você, eu creio que veio para transbordar na sua vida e na vida de outros. Eu não tenho dúvida. Tava faltando só um empurrãozinho aqui da família Gávata para você fazer isso. Bora lá, então. Bom, outra parte que você tem que entender do recomeço é o quê? O recomeçar é a melhor fase da vida de um indivíduo. Não tenha dúvida. Quando você começa a ganhar conhecimento e entender, você vai desenvolver mais maturidade. E aí você vai entender que o recomeço é a melhor fase da minha vida. Poxa, quando eu tenho consciência que todos os dias eu recomeço e entendo o que eu posso fazer e o que eu não devo repetir novamente,
Isso daí me mostra a maturidade, me mostra o quanto o Alex está se tornando maduro. Isso me traz paz, isso me traz tranquilidade, isso me traz incentivo para que o quê? Para que eu tenha mais desejo de recomeçar todos os dias. Então, essa fase é a melhor de todas, quando você tem essa consciência da importância do recomeçar. Isso vai te mostrar que você está se tornando aí uma pessoa mais madura, uma pessoa mais pronta para o próximo passo, pronta para subir o nível, ir para um próximo nível. Sabe? Uma outra frase que eu anotei aqui, eu quero dividir com vocês, é assim, ó. Deus, ele não pune, ele simplesmente é misericordioso. Então tem muitas pessoas que pensam que Deus está arrancando tudo de mim, mas na verdade não. Deus, ele está te colocando onde você tem que estar. Olha o exemplo do Alex que eu dei aqui, que depois do divórcio teve que ficar um tempo lá com o irmão dele no Gábata, que achava que o que ele estava fazendo ali, que ele não tinha que estar ali. Pô, Deus usou de um acontecimento do divórcio, que era algo que ia acontecer, por quê? Porque ele viu que os seus filhos, tanto o seu filho como a sua filha, que eram casados, não estavam buscando desenvolvimento, não estavam buscando melhoria para o casal, para aquela família. Então ele deixou o rio fluir, que ia da onde? Pá, na cachoeira, que era o divórcio. E lá embaixo, a hora que o Alex caiu, era o quê? Era a quebra que o Alex precisava para se começar um recomeço, para se ter uma nova forja de um novo indivíduo. E aquele indivíduo se tornar uma nova pessoa. Renascer. Então Deus, ele é misericordioso. Ele me deixou eu ir pelo caminho que eu escolhi. Ele deixou eu colher um resultado que eu escolhi. Para o quê? Para que eu fosse aonde eu teria que estar. O deserto necessário que era para mim aquele momento. Isso daí é amor, cara. Isso é misericórdia de Deus por nós. Simples assim. Não é punição. Ele não está aqui para te punir. Então, se o seu filho, sua filha está internado, seu filho ou sua filha está com a doença da dependência química, isso não é punição. E se hoje ele está no Gábata, se hoje você está me assistindo, é porque ele simplesmente queria que cada peça que está em determinado lugar hoje estivesse exatamente ali. E ele quer transbordar na sua vida. Simplesmente por isso que você está me assistindo aqui hoje. Você só está assistindo o Sextou com Sobriedade por isso. Porque Deus tem misericórdia da sua vida e Ele quer transbordar na sua vida. Simples. Tá bom? Bom, uma outra pergunta que eu quero fazer é aqui, ó. Qual o grande segredo do recomeço? Vamos lá. Você já começou a entender? Para você poder me responder aqui, qual é o grande segredo do recomeço? Eu vou dar uma dica. Começa com a palavra eliminação. Vamos lá. Digita aí se você tem uma sugestão, se você já adivinhou qual que é o grande segredo de um recomeço. Vou contar até 5, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Bora lá. Escreveu? Escreveu aí? Bom, vou falar para você. O grande segredo, né, do recomeço é o quê? É eliminar as repetições negativas. Esse é o grande segredo. É eu eliminar o que eu repito negativamente na minha vida. E aí eu te pergunto, será que é um pensamento? Será que é um comportamento? Será que é uma atitude? Será que é um hábito? O que será que você pode eliminar hoje para recomeçar amanhã, um sábado, uma nova fase, um novo caminho? O que será que pode ser? Que você vem repetindo, 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 repetindo. Por exemplo, tem muita mãe que fica aí chorando, que não sabe mais o que fazer, mas sabe o que ela tem feito nos últimos anos? Só pega o filho e leva para a internação e não faz mais nada. Não vai buscar olhar onde que a roupa dela está suja.
Não vai buscar olhar onde que ela pisou com o tênis de barro dentro de casa e não percebeu. Não. Ela só acha que é o filho que está lá, internado, que o problema é só com ele. E ela não faz mudanças na vida dela. Ela não faz recomeços na vida dela. E aí ela fica o quê? Quando o filho sai do tratamento e vem para casa, ela fica repetindo novamente pensamentos negativos, novamente comunicação negativa, novamente hábitos negativos, novamente comportamentos negativos. E o que acontece? Recaída. E aí vamos lá? Vamos internar o filho. Ah, não tem jeito. Ele só dá problema. Ele não entende. Ele não muda. Ao invés de pegar o espelho e olhar e falar: o que eu preciso mudar? O que eu não estou enxergando para seguir em frente uma nova jornada? E libertar o meu filho para que ele não tenha mais grandes expectativas de querer o quê? Me impressionar. Tirar esse peso dele. Fazer com que ele entenda que eu soltei ele e que agora eu acredito que ele é capaz de dar conta das responsabilidades da vida dele. Pois agora eu vou focar onde? Joguei o retrovisor e vou focar no meu para-brisa. Vou olhar a minha vida e tudo que Deus está colocando para mim de bom, para que eu aproveite e eu viva uma vida em prosperidade, em abundância. Então, sabe, é muito importante também, de novo, papel e caneta, para você refletir aí no final de semana. O que você está repetindo negativamente nos últimos anos? Vamos lá. Qual pensamento? Qual comunicação? Qual comportamento? Qual hábito? Qual atitude de negativo que você está repetindo na sua vida e que não está dando resultado diferente do que era para ter dado? Isso é importante. Se você não fazer esse mapeamento, você não vai recomeçar. Você vai ficar presa no defunto do passado. Aí vai continuar com o quê? Com maus resultados, né? A vida com um mau cheiro, sabe? Aquela vida que não tem cheiro de alegria, não tem cheiro de felicidade, não tem cheiro de conquista. É isso. Fica uma vida assim com cheiro ruim. Por quê? Só tem resultados ruins. Então faz esse mapeamento aí no final de semana, combinado? Para você buscar identificar e eliminar as repetições negativas da sua vida. Esquece, não é as repetições negativas do seu dependente, do seu familiar que está adoecido, não. É a sua mãe, pai, esposo, esposa, é a sua. Esquece o familiar que está adoecido. Eu estou falando aqui é contigo. E eu quero respostas suas, eu quero mudança sua, eu quero um recomeço seu, não dele. Combinado? Eu e a Letícia estamos aqui para o quê? Vim trazer mudança para os familiares. Um outro ponto aqui que é importante é assim, ó. A maior oportunidade do recomeço é começar de novo, mas fazendo o certo. Olha aí. Então, se você mapear quais são as repetições negativas que você está tendo, você vai conseguir o quê? Começar de novo, fazendo o que precisa ser feito. E anota uma frase aqui. Presta atenção, anota aí direitinho. Criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Esse mapeamento vai te mostrar o que você não está sendo feito e o que você está sendo infantil. Criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Anotou? Show de bola. Agora vamos trabalhar para a gente ir para a parte final aqui e finalizar o Sextou com Sobriedade de hoje. Para vocês ir aí curtir a família aí nesse restinho de sexta-feira. Ter um sábado lindo, um domingo lindo, né? Viver algo especial, trabalhar essa reflexão que eu estou pedindo para vocês trabalharem. Combinado? Muito importante aqui, ó, que é para vocês entender, pegar esse código e colocar em prática. Eu vou dar três movimentos que você precisa fazer na sua vida para você dar um bom embasamento nesse recomeço aí. Combinado, galera? Anota aí.
Papel e caneta na mão? Vamos lá. Vou contar até 5 de novo para você pegar o papel e a caneta. Você não pegou, hein? Vou dar 5 segundinhos para você aí. Vamos lá, então. Primeiro movimento que você tem que fazer, e que eu já falei aqui, né, até queimei largada, que é o quê? Identificar o que você tem feito de errado no passado para não repetir novamente. Ponto. Esse é o primeiro movimento. Identifique o que você tem feito de errado no passado, que é o até ontem, para você conseguir o quê? A partir de agora em diante, não repetir de novo. Certo? Movimento número 2, que é o quê? Carregue o aprendizado do passado e não a dor. Poxa, aconteceu uma quebra financeira na minha vida, né? Perdi o emprego, desestabilizei a família. Pega só o aprendizado. Perdi o emprego, fiquei mal emocionalmente, desestabilizei a minha família. Aí identifica o que aconteceu. Olha a importância do identificar. O que aconteceu para que eu perdesse o emprego? Né? O que aconteceu e o porquê que eu fiquei desestabilizado emocionalmente? E por que eu trouxe instabilidade para a família? Tive um comportamento errado ou uma forma de pensar errada no emprego? Me prejudicou, perdi o trabalho. Não tinha ainda consciência das minhas emoções, não sei lidar com as minhas emoções da maneira correta, pô, me abalei muito mais do que eu precisaria me abalar pela perda do emprego. Desinstabilizei a minha família, por quê? Porque eu não tive inteligência financeira para o período que eu tive de trabalho naquela empresa, eu ter feito o quê? Um caixa reserva na minha vida para esses momentos difíceis que me dessem um pouco de fôlego para eu me restabelecer profissionalmente. Olha isso. Olha o quanto é importante. Aí você identificou cada ponto, o que você não fez para ter acontecido aquilo, acabou. Você vai pegar o aprendizado para você saber que aquelas coisas ali você não vai mais poder repetir. Mas você vai deixar a dor, passou, não vou sofrer por isso. Isso não pode me abalar, isso não pode me deixar triste. Isso foi só um aprendizado para que eu não repita novamente. Daqui por diante aconteçam novas coisas. Tenho novos recomeços. E aí o movimento 3, que é o quê? Avançar para a maturidade, né? Que é importantíssimo, é eu deixar de ser infantil nas minhas emoções. E por que eu sou infantil nas minhas emoções? Falta de conhecimento, falta de técnica para lidar com elas. Nos momentos onde eu preciso acionar elas com urgência, com rapidez, para que eu tenha um resultado ali rápido de respostas, mas com inteligência. E aí é onde as pessoas pecam, porque as pessoas não têm uma boa gestão das emoções, porque são infantis. Aí é onde vem comunicação errada e comportamento errado. Onde vem o quê? Desacordos. Onde vem o quê? Disfunções. E cabum! Na sua vida e na vida da família. Gente, é muito simples isso. Eu não vou repetir esses 3 movimentos. Quem anotou, anotou. Se você não anotou, depois você vai voltar o vídeo aí para você assistir. Tá bom? Isso é importante. Esses 3 movimentos que eu liberei aqui agora são códigos importantes para você restabelecer o quê? A sua vida e recomeçar ela de uma maneira muito mais habilidosa, com muito mais base, com muito mais resistência. Ó, a gente vai ter agora em agosto, tá? A nova edição da Travessia. Né? Nessa segunda edição, a gente vai vir com a segunda parte do desenvolvimento para as famílias, né? Para como fazer a sustentabilidade do que você aprendeu na primeira edição. Combinado? Então, assim, ó, você vai clicar no link abaixo aí do texto, que você vai ver nesse vídeo, né? No Sextou com Sobriedade, vai ter o link aí abaixo para você poder estar falando com a Marília. Ou então, aqui, ó, esse QR Code que está aparecendo aqui agora, você vai escanear ele e aí você já vai falar direto com a Marília para você garantir
a sua vaga na imersão à travessia de agosto. Pô, é só R$ 97, velho. Você vai passar o dia inteiro comigo, com a Letícia, com o Vinícius, com mais uma psicóloga, que é um convidado especial que a gente vai ter, e com mais um terapeuta que a gente vai ter convidado especial também, que eu não vou falar agora o nome, vai ser surpresa. Então vai ser o dia inteiro ali com 5 profissionais maravilhosos para vir trazer muito desenvolvimento para você, certo? Famílias que já, o familiar já saíram do tratamento, presta atenção. Você tem que estar mais ainda presente na imersão de agosto, porque é manutenção. Quem não faz manutenção, volta. É efeito chiclete. Vai, 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 chum. Vai, 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 chum. A manutenção é o que faz segurar o chiclete aqui, ó. Se você não faz manutenção, o retorno é quase que inevitável, beleza? Então vamos lá. Clica aí, escaneia aí o QR Code, fala com a Marília, vem para a imersão de agosto, porque vai ser algo surreal. E eu quero muito a sua presença para estar juntinho com a gente. Porque eu não quero ver a sua família não aprendendo a recomeçar todos os dias. Eu quero ver a sua família voando. Eu quero ver a sua família tendo resultados excepcionais, assim como a minha tem hoje. Porque se a gente consegue, você também consegue. Só que precisa o quê? Constância no desenvolvimento. Quem para com a constância, volta para trás. Quem para com a constância no desenvolvimento, volta a fixar no retrovisor o olho. Esquece de olhar o para-brisa. Combinado? Recomeçar é algo especial. Recomeçar é aprender a viver de novo, todos os dias, uma nova vida. Então vem com a gente. Eu quero que vocês tenham aí um final de semana maravilhoso, abençoado, certo? Missão dada, missão cumprida. Então, vocês estão com sobriedade e vocês vão ter um final de semana excepcional. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e a família Gábata juntinho com vocês aí, lado a lado.